o domingo pela manhã, segundo uma instrução de Deus que veio a mim na virada desse ano, a respeito de ensinar a igreja sobre o mover do Espírito, como se mover, como receber, como responder ao Espírito Santo. E esses ensinamentos no domingo pela manhã têm nos preparado para coisas que Deus tem adiante de nós. Eu creio que o avivamento não depende da vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos pedindo para Deus mandar avivamento, como se da parte de Deus Ele tivesse alguma resistência em fazer isso. Mas o avivamento, ele foi mandado para a terra há 2000 anos atrás, quando em Atos capítulo 2, houve o derramamento do Espírito. Então agora nós temos que entrar nisso. E eu creio que pelo ensino constante da palavra, pela renovação da nossa mente, isso vai acontecer na sua vida, na minha vida e na nossa igreja. Amém? Nós estamos crescendo. E os domingos pelas manhãs, não só os domingos pela manhã, mas os outros cultos também, tem sido marcado, não só pelo ensino da palavra, mas também como pela demonstração do Espírito Santo. E o tema nessa manhã é a revelação da glória de Deus. Anote isso. A revelação. A revelação da glória de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7. Então nós estamos falando, nosso tema geral é a glória de Deus, mas de uma forma específica, nós vamos tratar, responder, como revelar essa glória. Então 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma comparação a respeito da glória na antiga aliança e a glória na nova aliança. A partir do versículo 7. Se o ministério da morte, e o que ele chama aqui de ministério da morte é a antiga aliança, porque a antiga aliança, a lei, não trouxe vida ao espírito de ninguém. A função da lei era mostrar aos homens que eles precisavam de um Salvador. A lei trazia morte para eles. Então, por isso que ele fala no versículo 7, o ministério da morte é o ministério da lei. A lei não trouxe a vida de Deus para ninguém. Isso é muito importante. Depois que Adão pecou, ninguém, até Jesus, era filho de Deus. Então era o ministério da morte. E ele diz, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, em glória. A antiga aliança, feita naquele monte, registrada nas pedras, em tábuas de pedras, ela veio em glória. Havia uma glória na antiga aliança. E você vai ler os textos do Antigo Testamento e você vai ver momentos em que essa glória se manifestava. Agora, vamos definir o que é glória. Note isso. Glória é a manifestação, glória é Deus manifestando, melhor fica assim. Glória é Deus manifestando
sua natureza e os seus atos. Então o que nós chamamos de glória de Deus? É isso. É o próprio Deus manifestando sua natureza. Moisés pediu para ver a glória de Deus. E quando Deus falou assim, olha, eu vou deixar você ver a minha bondade. Então veja que Deus estava mostrando para Moisés a sua natureza, quem ele é, em quem Deus é, a glória dele. Os atos de Deus manifestam a sua glória. Vamos continuar. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Por causa da glória do seu rosto. Veja que na antiga aliança, sem ter nascido de novo, sem ser filho de Deus, havia uma glória sobre eles. Versículo 8. Como, é uma pergunta, ele traz a glória da antiga aliança, e agora ele vai perguntar, como não será de maior glória? Repita comigo, maior glória. De novo, maior glória. A última vez. Então veja, a antiga aliança tinha uma glória, mas a glória na nova aliança é maior. É maior. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, na antiga aliança, nós tínhamos o ministério da morte, e que veio com glória. Na nova aliança, nós temos o ministério do Espírito, que nos traz vida e manifesta a glória de Deus. Ou seja, manifesta a natureza de Deus e manifesta os seus atos. Versículo 9. Se o ministério da condenação, veja a linguagem bíblica sobre a antiga aliança. Ministério da morte, ministério da condenação. Você pode dizer bem forte assim comigo? O meu ministério hoje não é o ministério da morte e da condenação. Você não pode se sujeitar, que coloquem você debaixo de condenação, debaixo de culpa, porque esse não é mais o ministério que está regendo a terra. Você não pode ouvir uma palavra e ir embora para casa se sentindo condenado, porque o Espírito Santo ele não trabalha assim. Se o ministério da condenação foi glorioso, havia uma glória ali. Havia uma glória aonde tinha o ministério da morte e da condenação. Ouça, muito mais excederá, ou seja, em toda a manifestação da glória de Deus na antiga aliança, agora na nova aliança, nós não somente temos o que eles tinham, mas o que nós temos excede, vai além, ultrapassa aquilo que eles tinham. E eu me pergunto hoje, aonde estão aqueles que literalmente têm um rosto brilhando? Muito mais excederá o ministério da justiça. Veja, ele está fazendo esse paralelo, ministério da morte, ministério da condenação, com o ministério do Espírito e ministério da justiça. Versículo 10. Pois o que foi glorioso não é
em comparação com a glória insuperável. Eu estou vivendo dias de glória maior. De novo, eu estou vivendo dias de glória maior. Irmãos, nós vamos deixar as manifestações do Antigo Testamento no chinelo. Vocês podem me entender o que eu quero dizer. Versículo. Ora, o Senhor é o Espírito. Ele não é um, ele é o. Ele é o Pai dos Espíritos. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Versículo 18. Agora você sabe que o Espírito do Senhor, ele está dentro de nós. Você sabe disso. Que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro. Então deixa eu dizer para você, a glória está dentro de você. Então ouça isso e anote. A glória não cai. A glória não desce. A glória flui de dentro. A glória ela não cai, a glória não vem do alto, mas a glória ela flui de dentro. A natureza e os atos de Deus têm que fluir de dentro de nós, manifestando a glória. Agora, vamos lá, versículo 18. E todos nós, diga todos nós, de novo, todos nós, mais uma vez, todos nós, veja que isso está incluído você. Todo rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Refletindo. Nós refletimos. Você sabe que isso é a função de um espelho. O espelho ele reflete uma imagem. E nós refletimos aquilo que ele é. Diga assim, eu estou refletindo a glória do Senhor. Agora veja, enquanto nós refletimos a glória do Senhor, somos o quê? Vamos, gente, somos o quê? Transformados. Uau! Você nasceu de novo, mas você está dentro de um processo de transformação. Agora, olhe para a sua Bíblia e veja aí como é que você é transformado. De glória em glória. Você sabia que nesse exato momento, eu e você estamos caminhando para um nível de glória maior? Diga, eu estou caminhando, sendo transformado para um nível de glória maior. O que significa isso? Significa que à medida em que você caminha com Deus, sendo a tua mente renovada pela palavra, sendo cheio do Espírito Santo, o brilho do poder, natureza de Deus, dos atos de Deus, vão ficar mais fortes em você. E essa glória, ela é insuperável no comparada com a glória da antiga aliança. Uau! Agora, por que isso não tem sido experimentado na igreja atual? Porque nós estamos operando de uma forma ainda muito natural. Eu queria que você fosse agora para o Evangelho de João, capítulo 2. Eu quero te mostrar algo ali.
quando Jesus faz o seu primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho. Mas ali tem uma informação que eu quero chamar a sua atenção. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, diz assim: este, o primeiro dos seus sinais miraculosos. Diga comigo, sinais miraculosos. Ok? Jesus realizou em Caná da Galileia, assim revelou a sua glória. Diga comigo, assim revelou a sua glória. João 2,11. João capítulo 2, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Eu percebi que vocês estavam meio estranhos assim. Se localizaram? Então vamos lá, de novo. A gente vai devagar. Vai devagar, porque vocês dormiram essa noite 1 hora a mais. Está todo mundo descansado. Aleluia. Então vamos de novo. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 2, 1, 2, capítulo número maior, versículo 11. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos. Diga, sinais miraculosos. Jesus realizou, acho isso poderoso. Porque não disse que foi Deus que realizou. Foi Jesus que realizou. Em Caná da Galileia. Sim, revelou a sua glória. Uma informação importante que nós devemos saber sobre a glória de Deus. Anote. A glória de Deus precisa ser revelada. A glória de Deus precisa ser revelada. Precisa ser revelada. E assim revelou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Agora, a glória de Deus, ela precisa ser revelada, por quê? Para que as pessoas creiam nele. Ainda no capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Então, os sinais miraculosos revelam a glória de Deus, levando o incrédulo a crer em Jesus. É uma informação importante para vocês. Os sinais miraculosos trazem uma revelação, revelam a glória. O mundo precisa ver a glória de Deus na igreja. Por que que não tem crido? Porque eles não estão vendo a glória. Mas a glória fará com que as pessoas creem. Agora eu quero te falar um pouco. Então vamos lá. O que é a glória? Glória é Deus manifestando a sua natureza. É Deus manifestando o seu poder, os seus atos. Porque nós precisamos de revelar a glória de Deus. Primeiro, a glória, ela precisa ser revelada. Agora, veja, quem vai revelar Deus na terra? Diga bem forte, nós, igreja, eu. Agora, vamos para o como isso vai acontecer. Tanto o versículo 23, quanto o versículo 11, nos falou sobre sinais miraculosos. E eu quero que você anote o que são os sinais miraculosos. Primeiro, maravilhas.
Segundo, prodígios. Terceiro, milagres. Quarto e último, curas. Dentro de sinais miraculosos que revelam a glória de Deus, essa expressão sinais está no plural, ela abraça, ela inclui esses 4 itens: maravilhas, prodígios, milagres e curas. Diga, maravilhas, prodígios, milagres e curas. Então, esses sinais maravilhosos, eles revelam a glória de Deus. Agora eu quero explicar para vocês, porque nós falamos sobre isso, mas nós não temos uma boa compreensão a respeito do que seja maravilhas, quais são as diferenças, o que é e qual é a diferença entre maravilhas, prodígios, milagres e curas. Então vamos lá. Como é que nós podemos definir Deus revelar a sua glória operando maravilhas? Eu queria que você agora fosse no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Citei 4 para vocês, eu estou falando do primeiro. Maravilhas. Nós precisamos, você vai entender. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco, e dormia. Os seus discípulos, aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Versículo 27. Aqueles homens se maravilhavam-se. Maravilhas, elas estão relacionadas ao domínio das manifestações da natureza. Isso é importante. Maravilhas estão relacionadas a exercer domínio sobre os fenômenos da natureza. Quando nós lemos Joel capítulo 2, o versículo 30, aonde está sendo profetizado o derramamento do Espírito Santo, e está profetizado ali que vai mostrar sinais no céu e na terra. Então eles se maravilhavam porque eles estavam vendo uma maravilha. Eles estavam vendo a glória de Deus através do homem Jesus dominando os fenômenos da natureza. Então, a glória de Deus é revelada através dos homens, quando em fé nós exercemos domínio sobre os fenômenos da natureza. Porque Jesus diz que poderíamos fazer as mesmas coisas que Ele, e nós precisamos revelar a glória dEle. Então, maravilhas estão relacionados de forma geral, porque esses conceitos, maravilha, prodígios, milagres, eles se misturam na Bíblia. Mas para fins didáticos, nós vamos fazer essa separação hoje. É Deus revelando a sua glória através do homem, e o domínio sobre o vento, sobre o mar. Josué exerceu domínio sobre o sol. Os fenômenos da natureza sendo controlados por aqueles que Deus criou e deu domínio na terra. Agora vamos falar sobre prodígios e milagres. 14.
Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Então, sinais miraculosos revelam a glória de Deus. Quais são os sinais miraculosos? São maravilhas, os prodígios, os milagres e as curas. E nós precisamos disso. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco, fossem de adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Versículo 26. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Prodígios fazem isso. As pessoas, quando nós começarmos a ver prodígios, as pessoas vão se assustar. Vocês estão aqui? Quando Deus revela a sua glória através de prodígios, isso assusta as pessoas. E é muito comum que debaixo desse susto, as pessoas caiam de atribuir ao diabo algo que Deus está fazendo. Então veja, eles estavam diante de um prodígio, e a Bíblia diz que eles se assustaram e eles gritaram: é Deus! O que eles gritaram? É um fantasma. É um fantasma e gritaram de... Entenda que a mente natural, o homem natural, ele sempre reage com medo àquilo que ele não pode entender. Então vamos definir o que é um prodígio. Anote. Prodígio é um ato de Deus que contradiz as leis da natureza. Irmãos, você vai concordar comigo que um homem andar sobre as águas, você está contradizendo as leis da natureza. Ninguém anda sobre as águas. Isso é um prodígio. É algo assustador. É algo assombroso. Então deixa eu lhe dizer, Deus faz coisas assustadoras. Acho que é só o diabo que dá susto nos outros, rapaz. Deus faz coisas assustadoras, prodígios, coisas que contradizem a lei da natureza. E milagres. Ainda em Mateus capítulo 14, agora voltando a alguns versículos, você tem a multiplicação dos pães. Você sabe que havia uma multidão, e Jesus queria alimentar aquela multidão, e só tinha ali 5 pães e 2 peixes. Todos nós sabemos que 5 pães e 2 peixes não alimenta uma multidão de 5.000. Mas vamos ver o que aconteceu. Versículo 18. Tendo ordenado, não se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães, deu aos discípulos, e os seus discípulos, a multidão, todos comeram, ficaram satisfeitos, recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Veja, eles não ficaram assustados. Eles não tiveram uma reação de medo, como aconteceu com os discípulos quando eles viram os prodígios. Eles não estavam agora aqui diante de um prodígio, eles estavam aqui diante de um milagre. O que é um milagre? Anote. É um ato de Deus, milagre é um ato de Deus que contradiz a lei da razão. Milagre é um ato de Deus que contradiz a lei da razão.
racionalmente, como que eu explico uma multidão de 5.000 pessoas, no mínimo, ser alimentada por 5 pães e 2 peixes? Tem como eu explicar isso? É um milagre. Agora veja, logicamente, que racionalmente você também não explica como um homem anda sobre as águas. Então Jesus andando sobre as águas é tanto um prodígio, mas também é um milagre. Eles andam muito perto desses conceitos. Eu estou convencido pelo Espírito Santo que a vontade de Deus para esta igreja, aliás, não só para esta igreja, mas para o corpo de Cristo na terra, é que a igreja de Jesus, ela opere sinais miraculosos. Ela faça coisas que vão deixar os homens maravilhados, assustados. O que foi isso? Isso é a glória de Deus. Nós não podemos viver um cristianismo muito normal, comum. Aonde estão os prodígios, os milagres e as maravilhas? Mas isso precisa ser ensinado para o povo. Mas nós vamos entrar. Diga assim, nós estamos entrando nestas coisas de Deus. Agora, 1 Coríntios capítulo 2 diz que para o homem natural, as coisas de Deus parecem loucura. Quando nós falamos de maravilhas, falamos de prodígios, falamos de milagres, nós estamos falando de coisas que para o homem natural parecerá loucura. Por isso você precisa educar o seu homem interior. Como? Orando em línguas, meditando na palavra, renovando a sua mente, para que você saiba pensar de modo sobrenatural e aceitar os sinais miraculosos de Deus. Deus trabalha com sinais miraculosos. Quando nós lemos Hebreus capítulo 2, aleluia. Eu creio, irmãos, que nós estamos entrando nisso. Eu creio mesmo, de verdade. Não acho que nós já estamos nisso, mas eu acredito que nós estamos num ponto inicial disso. Temos visto Deus fazer coisas aqui na nossa igreja, temos ou não? Quantos têm visto coisas sobrenaturais aqui? É um começo. Cair, tremer, ter essas manifestações, elas são muito boas, são de Deus, já estudamos sobre isso, mas isso é só o início. Porque ainda não chegamos nos prodígios, não chegamos ainda nas maravilhas, ainda não estamos tocando os milagres, mas nós vamos fazer pressão para lá, querido. E não é só o pastor fazendo, não. É o povo de Deus fazendo no dia a dia, no trabalho, na rua, revelando a glória de Deus. Mas Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos outros que a ouviram. Versículo 4. Também Deus testificou com eles.
Agora vamos ver como é que Deus testifica. Por meio de sinais, prodígios e vários e dons do Espírito Santo. Aleluia. Então, Deus trabalha em cooperação conosco e nós trabalhamos em cooperação com Deus. Agora, qual é a parte de Deus? É testificar com a gente. Deus testifica de que jeito? Por meio de sinais. Diga prodígios. Diga vários milagres. Diga vários milagres. Você sabia que existe dentro dos milagres, existe uma variação de milagres. Não é só milagre de cura. Existem milagres de cura, mas não é só isso. Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez o quê? Fez o quê? Milagre. Mas que tipo de milagres? Ok. Milagres extraordinários. Agora, compreenda. Existem milagres extraordinários, mas também existem milagres ordinários. O que seriam os milagres ordinários? São aqueles milagres que acontecem com mais constância. São aquelas coisas que nós estamos vendo com mais frequência. São aquelas coisas que são os milagres, ou seja, aqueles atos de Deus que contrariam a razão humana, a lei da razão, mas que ocorrem com mais frequência. Existe um grupo de milagres que eles são extraordinários. E aqui ele vai falar qual eram os milagres. De sorte, Paulo ele operava debaixo desta unção, revelando a glória de Deus, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Mas deixa eu falar sobre um outro aspecto da revelação da glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Vá para lá, por favor. E esse aspecto que eu vou tratar aqui é uma área que a igreja, pelo menos, não vou falar de todas, mas eu vou falar dessa. É uma área que essa igreja ainda não tocou. No Evangelho de João, capítulo 11, você sabe a história de Lázaro que adoeceu, morreu. Jesus foi chamado, não foi de imediatamente. Quando Jesus foi, ele já estava morto. E Jesus chega, as irmãs de Lázaro vêm até ele. E no capítulo 40, Jesus traz uma informação, que eu quero chamar sua atenção para essa informação, que tem a ver com aquilo que nós estamos falando hoje. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, como é que a glória de Deus foi vista nesse contexto? Como é que a glória de Deus foi vista nesse contexto? Através da ressurreição de mortos, revelam a glória de Deus. Ressurreição de mortos revelam a glória de Deus. E eu quero dizer algo, que essa é uma área em que a igreja não tem pressionado isso. Por isso não vemos acontecer. E Jesus falou para aquela mulher:
Se vocês, ele falou assim, eu não te disse se você crê, primeiro você crê, verás a glória de Deus. Ela não entendeu o que Jesus estava falando, mas Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ressuscitar mortos, isso faz parte do pacote do Evangelho. Isso faz parte. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, você está ligado no que você está ouvindo? Você vai me ouvir falar sobre coisas aqui que você não vai ouvir em outro lugar. Porque realmente nós somos uma igreja em comum. E eu quero ver essas coisas incomuns acontecendo aqui no nosso meio. Eu quero ouvir testemunhos de vocês. Jesus lhe disse, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Versículo 43. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz. Em alta voz, Lázaro, vem para fora. Quantos dias Lázaro já estava morto? 4 dias. Versículo 44, como é que começa o versículo 44? Mas já não estava mais morto. O morto saiu. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Agora, vocês precisam, irmãos, deixa eu explicar algo para vocês. Andar em sinais miraculosos vai atrair para nós oposição e perseguição. Principalmente dos crentes. Versículo 46. Alguns, porém, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram uma reunião do sinédrio e disseram, o que faremos? O que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Olha o problemão que os fariseus tinham na cabeça agora. Versículo seguinte, versículo 48. Olha só o raciocínio deles. Se o deixarmos prosseguir, assim todos crerão nele, virão os romanos, tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então ele fala, nós ele continuar, nós temos que parar ele. Então essa é uma outra informação importante. Sinais miraculosos levanta oposição. Anote isso. Então você precisa estar decidido se você quer realmente manter-se entre nós aqui. Porque como eu disse, nós vamos continuar avançando nessa área. Nós vamos continuar avançando. Eu declaro na autoridade, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que está movendo aqui, Deus vai realizar maravilhas, e nós vamos ter o testemunho disso. Deus vai realizar prodígios. Deus vai realizar em nosso meio coisas que contradizem as leis da natureza e as leis da razão. Aleluia. Agora, quantos de vocês vão pegar isso para a sua vida? Marcos capítulo 16. Por onde nós devemos começar? Aleluia.
Agora, enquanto vocês procuram Marcos capítulo 16, bom, eu deixo, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu disse ontem para minha esposa que eu estava muito empolgado. Se eu pudesse adiantar, ontem eu tinha adiantado o relógio para chegar hoje de manhã, que eu queria liberar isso para vocês. Marcos capítulo 16. Por onde a igreja, onde você deve começar? Versículo 17. Estes sinais. Então vejam, os sinais revelam glória de Deus. Estes sinais hão de seguir os que crerem. Então fé precisa estar envolvida nisso. Em meu nome, seja, fé em nome. Expulsar demônios. Você sabia que expulsar demônios revela a glória de Deus? Cadê, não respondo, não é só cadê os expulsadores de demônios aqui no nosso meio? Aleluia. Expulsarão demônios, línguas. Veja que o falar em línguas está aí junto. Você, crente, você não tem a opção de querer ou não. Você precisa disso. Pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então, no mínimo, esses 5 sinais têm que estar seguindo a sua vida. Senão você é um crente com defeito de fabricação. Mas vamos continuar porque tem mais revelação aqui. Depois do Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos ficaram parados na igreja. Os discípulos fizeram o quê? Os discípulos fizeram o quê? Partiram e pregaram por toda parte. Então, o lugar que nós mais vamos ter sinais não é aqui dentro, é lá fora. A igreja que não está diretamente envolvida em evangelizar, alcançar almas, ela não vai ter sinais. Se você quer ver sinais acontecendo na sua vida, envolva-se com a obra de ganhar almas. Ali é o lugar que acontecem os sinais. Quando nós estamos indo lá fora, Ele também faz os sinais aqui dentro. Tendo eles partido e pregaram em toda parte, agora veja, cooperando com eles o Senhor. Eu acho isso aqui poderoso. Deus coopera com quem prega a palavra. Essa é a ferramenta que a igreja tem para atrair a atenção do pecador. Cooperando com eles o Senhor, veja, confirmando a sua. Então Deus confirma o quê? A palavra. Igreja que quer ter sinais miraculosos, ela precisa ensinar a palavra para o povo. Confirmando a sua palavra por meio dos sinais que há. Vejam, os sinais acompanham o quê? Vamos, os sinais acompanham o quê? Os sinais seguem os que creem na palavra. Então é assim que nós começamos a operar os sinais. Quando nós entramos nisso, nós abrimos a porta para que prodígios e maravilhas aconteçam.
Ou seja, coisas que vão contradizer as leis da natureza e as leis da razão. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 2, eu já estou caminhando para o final. Eu queria que, Amós, por favor, vá ali para o teclado. 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. O Senhor está operando no nosso meio. 1 Coríntios capítulo 2, versículo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. Ele não compreende os milagres. Ele não compreende que isso é real, isso é possível. Os prodígios, as maravilhas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Parece que é loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Então, deixa eu dizer algo para a igreja. Há coisas de Deus chegando para nós, e quando vocês começarem a ouvir, a primeira reação da sua mente vai ser pensar que aquilo é loucura. O irmão está inventando. Não aparecer. Mas nós vamos insistir no ensino dessas coisas aqui na igreja. Porque o povo de Deus precisa ter a mente renovada para o sobrenatural. Para quando você ouvir, você não achar que é loucura, mas você falar, bom, comigo também aconteceu. Atos capítulo 4. Então como é que nós vamos ter sinais? Primeiro, esses sinais seguirão os que crerem. Agora, como é que as pessoas vão crerem? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E os sinais confirmam. Então, os sinais começam com a palavra. Tem que ter ensino da palavra. Nós temos que insistir isso. Você sabe que é um fundamento da Ebenezer. Somos uma igreja que ensina. Agora tem um outro aspecto para que os sinais aconteçam. Atos capítulo 4. Eles estavam ali debaixo de ameaça, perseguição. E eles foram orar. Então, no versículo 29 de Atos capítulo 4, ele está descrevendo já o final da oração. A oração começa no versículo 24, mas só para a gente, serve aqui a partir do versículo 29, que ele diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e permite que os teus servos falem com toda a coragem a tua palavra. Agora eles não param aí. Versículo 30. Enquanto estende a tua mão para curar, para que se façam sinais e maravilhas pelo nome do teu santo filho Jesus. Como é que nós vamos entrar nisso? Ouça, pela palavra e... Eu dou graças a Deus, nós temos aqui nessa igreja um ministério de intercessão muito forte. Mas deixa eu dizer, intercessão não é obrigação só de um grupo. Você precisa estar envolvido nisso. Eles oraram. Eles desejavam os sinais. Eu creio, tenho ensinado, vou fazer aqui uma ponte para isso. Que dentre as orações, a oração em línguas é a porta para o sobrenatural. Enquanto estende as tuas mãos,
para curar, para que se façam os sinais, maravilhas, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar. Em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu quero dar um tempo para você orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, mesmo sentado, levantasse as suas mãos.